se vamos analisar o lançamento dessa partícula, então normalmente pensamos que na hora do lançamento duas informações são importantes para nós: saber qual é a velocidade inicial com que ela foi lançada e saber qual é o ângulo de lançamento com a horizontal, esse ângulo alfa. Então, essas duas informações já permitiriam que a gente fizesse aquela análise anterior. A partir desta velocidade, eu faço a projeção num eixo horizontal e num eixo vertical, e aí eu sei quais são as velocidades analisadas separadamente, as componentes do vetor. Ou seja, quem é Vx, quem é Vy. Ok? Agora, sabendo que a velocidade x ela vai ser constante, porque o objeto não tem uma desaceleração ou aceleração na horizontal, veja que isso permite com que, a partir do momento que a partícula foi lançada e está lá descrevendo a sua trajetória, se eu olhar a partícula neste ponto, no ponto mais alto, num ponto qualquer da descida, tá? Eu tenho a primeira informação importante, que em qualquer lugar, se a velocidade x ela é constante, ela não varia. Então, se você calculou a projeção, né, dessa velocidade na hora do lançamento, esse vetor terá sempre o mesmo módulo em qualquer ponto da trajetória. Sempre a partícula caminhará na horizontal no mesmo ritmo igual ao do início do lançamento. Então, essa Vx vai ser sempre a mesma. Mas e a velocidade vertical? Ah, não, velocidade vertical tem uma aceleração na vertical. E essa aceleração é a da gravidade e ela é para baixo. Então, se o vetor aceleração ele é para baixo, eu joguei a partícula e ela começou a subir com uma velocidade, essa velocidade vai ter que diminuir, a partícula está sendo desacelerada. Então aí eu tenho que tomar aqueles cuidados que se aqui existe uma velocidade no início, ela não é igual aqui. Então aqui eu falo velocidade zero, y, velocidade no lançamento. Ah, nesse ponto aqui, ó, velocidade y variou, ela é v1. Nesse ponto mais alto da trajetória, a partícula para de subir para começar a descer, ela para de subir. Então aqui nesse ponto, a velocidade y, ponto 2, velocidade y é zero. No ponto mais alto, a partícula só está andando para a direita, ela só tem velocidade horizontal. E aí ela começa a descer, ou seja, aí a aceleração da gravidade vai fazer com que essa velocidade comece a aumentar. Então aqui nesse ponto 3, a velocidade começa a aumentar para baixo. Conforme a gente desce, essa velocidade vai ficando cada vez maior. E aí, separadamente, x e y, nós temos equações para serem usadas, né? No eixo x, há movimento uniforme. Então, S igual a S0 mais V vezes T. Tudo pensado no eixo y, no eixo x. Ou seja, a posição da partícula num eixo x depende da posição inicial dela nesse eixo x, depende da velocidade no eixo x e do tempo. O tempo não tem tempo x, né? O tempo não é um vetor, não é para fazermos componentes dele. Então, portanto, eu devo ter um sistema onde existe um eixo x estabelecido por você. Já no eixo y, nós temos o quê? Possibilidade de equação de movimento uniformemente variado. S é igual a S0
V0t mais a t ao quadrado sobre 2, lembra? Então, tudo isso aqui é relativo ao eixo y. Então, a posição no eixo y depende da posição inicial nesse eixo y, da velocidade inicial nesse eixo y e da aceleração nesse eixo y. Quem que é a aceleração? É a da gravidade. Então, vou transformar a aceleração aqui no g. Ah, eu quero olhar a velocidade. Varia, v igual a v0 mais a t. A aceleração é a da gravidade, a velocidade inicial é a do eixo y, essa aqui, ó. A velocidade no eixo y varia. Portanto, a gente tem essas duas equações e lembre-se que a gente tem aquela equação que une as duas, que é a equação do Torricelli. Tá? Mas aí eu trabalho separadamente o eixo x e eixo y. Eu tenho que colocar no meu problema um eixo y e eu tenho que colocar no meu problema um eixo x, de tal modo que eu faça essa análise das posições, das velocidades, né? Principalmente olhando a questão de sinais. Vetores que são no mesmo sentido do eixo têm sinal positivo. Vetores que são opostos ao eixo, sinal negativo. Ok? Vamos fazer um exemplo depois.